paz de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs, que o Eterno os abençoe poderosamente. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu vou ler duas passagens que estão em Salmos e uma reflexão que fala sobre encontrar consolo em meio às trevas. Eu creio que muitas pessoas elas andam angustiadas, desesperadas, sem, ter alguém que as console. Na verdade, elas estão sem direção, sem saber para onde correr e esquecendo que tem um Todo-Poderoso que está sempre disposto a ajudá-la em todo o tempo, independente do que ela está vivendo, do que ela está passando, qual a situação que está a afligindo. Então, eu estarei lendo para vocês agora Salmos 18, do versículo 1 até o 6. E depois eu estarei lendo o Salmos 34, versículo 19. Então vamos para o Salmo 18, que diz assim: Eu te amo, ó Iau, minha força. O Eterno é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Aleluia. O meu Criador é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Eterno, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. Aleluia. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Aqui está falando, irmão, sobre os problemas, que nos envolve, na verdade, E a gente acha que é o fim, que não vai ter mais jeito, que não tem mais solução, que não tem saída. Mas quando a gente clama ao Eterno, irmão, irmã, quando a gente busca a face dele, ele tem compaixão de nós, ele tem piedade de nós, ele tem, bondade para conosco e vem para nos socorrer, nos ajudar, nos dar assistência naquilo que nós precisamos ou necessitamos. Então fala aqui, de situações difíceis, de momentos difíceis. E fala aqui mais: na minha aflição clamei a Iau, gritei por socorro ao meu Criador. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, não tem como Iau não nos ouvir quando sabemos que a solução é Ele. Sabemos que aquele momento que estamos passando não tem jeito para o homem resolver. Entende? Que se voltarmos para Ele, se clamarmos a Ele, se buscarmos a face dEle, Ele não vai deixar nos falando sozinho, irmã. Ele sempre está disposto a nos ajudar, mas muitas das vezes a gente esquece, que Ele está sempre ali, esperando um oi, uma conversa, uma oração,
uma situação que a gente vai, sabe, ter um encontro, que a gente vai correr de encontro a Ele para conversar com Ele. Muitas das vezes o Pai, ele dá espaço, sabe, para as coisas se complicarem em nossas vidas, para que de alguma forma assim a gente se volte para Ele, a gente vá conversar com Ele. Ele quer, irmão, que a gente tenha um diálogo com Ele diariamente, para que assim Ele venha agir nas nossas vidas. Não adianta, irmão, não adianta você querer a ajuda do Pai, sendo que você não tem um relacionamento com Ele, você não tem um diálogo. Num relacionamento a pessoa vive sozinha? Ou tem que ter o diálogo entre as duas pessoas? Não consegue se manter um relacionamento só com um dialogando e o outro sempre calado, irmão. Então tem que ter essa troca, entendeu? De diálogo. Tem que ter essa conversa no relacionamento. Senão, irmã, a aliança ela é quebrada, ela quebra, não tem como continuar uma aliança se só um age e o outro sempre está distante, sempre calado, sempre quieto. Não tem como. Com isso a relação ela vai se esfriando. Entendeu, irmã? Agora eu vou ler o outro Salmos, que está em 34, Salmos 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Eterno de todas o livra. Aleluia, irmãos e irmãs. Muitas são as aflições dos justos, mas o Eterno de todas o livra. Por isso, irmão e irmã, que a gente tem que ter essa aliança, esse compromisso com Ele, entendeu? Para que assim Ele venha, sabe, nos livrar de todas as aflições, irmão e irmã. Por isso que temos que ter esse compromisso com Ele, porque senão como que Ele vai agir em nossas vidas se a gente não tem esse compromisso com Ele? A palavra fala, irmão, claramente que o que vai, sabe, até Yalcha, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. De maneira nenhuma. Por quê? Porque o Pai que envia para Yalcha, entendeu? Ninguém pode vir a Yalcha se o Pai que o expediu, que o enviou, não trouxer, irmão. Entende? Por isso que a gente tem que se esforçar, sabe? Quando o Pai, Ele nos leva até Yalcha, porque não é por nossa vontade mesmo, mas é pela vontade do Pai que nos entrega a Yalcha, irmã. Entendeu? Muitos, a palavra também fala, irmã. A palavra também fala. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Devido ao quê, irmã? Muitos são chamados, mas poucos no meio desse muitos são escolhidos. Por quê, irmã? Por quê? Por causa, sabe, da obediência, da maneira que a pessoa se comporta, do testemunho de vida. Tudo isso engloba, irmã. Se você não tiver uma mudança de dentro para fora, não tem como você ser um escolhido. Tem que haver transformação de vida, tem que haver rejeição pelo mundo, tem que se aprimorar, sabe, nas práticas da palavra, tem que ter Yalcha como a fundação da tua vida, irmã. A tua base tem que ser Yal, em nome de Yalcha, porque senão você não vai ganhar força, irmão, espiritual com Yal, porque qualquer tempestade, qualquer coisa ruim, o seu barco vai afundar, você vai desistir, você vai desanimar, sabe? Então, você tem que se alimentar diariamente
sabe? Na palavra de Yah, no compromisso, no contato, na aliança que você fez com Ele. Porque senão você vai afundar, irmão. Você vai afundar. E não é isso que Yah quer para todos nós. Não é isso. Yah quer que a gente fique firme, sabe? Quer que a gente persevere até o fim. Porque aqueles que perseverar até o fim, a palavra fala que será salvo, irmão e irmã. Eu vou estar lendo uma reflexão aqui para vocês, referente a encontrar consolo em meio às trevas. É fácil, irmão e irmã, sabe? Passar momentos difíceis em meio às dificuldades, em meio às trevas, em meio, sabe, a esse mundo obscuro que a gente vive. Não é fácil, mas nós temos que suportar a cada situação que Yah coloca para a gente passar. Porque o Mashiach não estaria como nosso escudo, indo adiante de nós? Então a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar, porque senão não adianta, entendeu? Se a gente desanimar, a gente não está crendo, a gente não está acreditando e confiando que o Mashiach, ele sempre está ao nosso redor, ele sempre está à nossa frente, abrindo os caminhos para a gente passar. E nessa reflexão fala justamente isso. Eu vou estar lendo para vocês agora. Os remanescentes certamente não estão isentos dos problemas, mas quando sentimos que estamos enterrados em dor, Yah nos oferece consolo para passarmos por ela. Yah, irmão, irmã, ele nunca vai deixar a gente sozinho em meio às tribulações que entram nos nossos caminhos. Nunca ele vai deixar. Ele mesmo nos oferece consolo para passarmos por ela. Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, mas Yah nos permitiu passar para que nós viéssemos a se aproximar mais dele. Às vezes a gente está, sabe, só momentos bons, aí a gente acaba relaxando, né? Não buscando ao Eterno como deveria buscar. Por isso que vem situações para que a gente se volte mais para Ele. Não tem aquele ditado que fala que a gente não vai pelo amor, mas sim pela dor? Então é isso que acontece, entendeu? Então, como diz aqui nessa reflexão, Yah nos oferece consolo para passarmos por ela, pelos momentos difíceis, pelos problemas. A vida após a conversão não se torna, de repente, um passeio suave e tranquilo, mas é diferente. Temos acesso aos ricos tesouros de Yah. Na dificuldade, irmão, irmã, se a gente buscá-lo mesmo, nós vamos conhecer, sabe, o reino de Yah profundamente, o reino espiritual, né, no caso. Nós vamos, sabe, a gente sente claramente, irmão, irmã, a presença dele ao nosso redor, sabe, falando conosco, nos auxiliando, nos ajudando, nos dando força em todo o tempo, irmão, irmã. É que nossa vida é tão corrida, sabe? É tantas coisas que a gente nem percebe. Muitas das vezes a gente nem percebe Yah falando conosco, nos direcionando. Mas ele fala, sabe? Ele tá sempre falando com a gente. É nós que não prestamos atenção. Tipo, a gente tá fazendo alguma coisa e a gente esquece, sabe, aquela principal coisa que a gente precisava fazer. E de repente vem na nossa mente
nosso subconsciente. De repente vem assim, sabe, a ideia do que a gente tinha que fazer de importante, a gente estava esquecendo. E você acha que foi você mesmo que lembrou que você precisava fazer aquilo? Não, irmão. Não foi você que lembrou, não fui eu que lembrei. Mas foi Yau que fez nós lembrarmos daquela tarefa importante que não poderia passar, sabe, batido. Tudo é Ele que faz, irmão, irmã. Tudo é Ele para ajudar os seus. Por isso, irmão, irmã, Ele tem que ser sempre em primeiro lugar, sabe, em nossas vidas. Assim, agindo assim, nós estamos agindo com gratidão a Ele em todo o tempo, irmão, irmã. Isso demonstra gratidão em todo o tempo por Ele. E continuando aqui. Yau nos oferece consolo para passarmos por qualquer tribulação. A vida após a conversão não se torna de repente um passeio suave e tranquilo, mas é diferente. Temos acesso aos ricos tesouros de Yau. Sua consolação é um deles. O consolo, irmão, irmã. Às vezes nós, sabe, estamos assim tão aflitos, tão, sabe, meio que deprê, né? Tão tristes, abatidos, que qualquer reação nossa com o reino espiritual de Yau, a gente se sente confortado, irmão, irmã. A gente se sente, sabe, abraçado por Ele. Quem já não passou por isso? Tava todo triste, abatido, sabe? E Yau veio com seu consolo e nos acalmou e nos tranquilizou mediante aquilo que a gente estava sentindo ou passando. Ou às vezes a gente está bem, de repente a gente sente, sabe, algo estranho nos sondando, ou um vazio no peito, né, irmão, irmã? Às vezes dá uma sensação esquisita que a gente não sabe explicar. Mas quando a gente clama a Yau, Ele vem e preenche tudo isso, sabe? Esses espaços vazios que tenta nos roubar, né? Do Todo-Poderoso. Aleluia. Então Ele é o nosso consolo, irmão, irmã. Sua consolação é um deles. Em tempos difíceis, em tempos difíceis, Ele derrama consolação sobre a nossa alma cansada. Quando a vida parece boa, é fácil pedir o auxílio de Yau. Nós, casualmente, lançamos orações em sua direção. Caminhamos com um passo leve até que a dor nos interrompa abruptamente. De repente, Yau parece estar muito longe da dor que estamos sentindo. Debatemo-nos em dor, lutando para clamar, e tudo que conseguimos expor é um frágil sussurro. Às vezes a gente está tão cansado de tudo, né, irmã? Tão fragilizado que a gente não tem nem forças, né? Sai apenas um sussurro de tão frágil que a gente tá. Mas mesmo assim, Yau nos ouve, né? Ele nos ouve, nos atende e nos traz o consolo que precisamos. Aleluia. Com compaixão, escuta isso. Com compaixão, não é porque merecemos não, irmão, irmã. Não é porque merecemos. Com compaixão, Yau ouve. Ele vê você lutando contra o desespero. Ele vê, irmão. Ele vê tudo, tudo, tudo. Se pudermos apenas levantar os olhos para Ele, nós o veremos correndo
para compartilhar sua consolação conosco. Aleluia. Ele, irmão, ele é o único. Ele é o nosso herói, nosso Salvador, nossa paz. Aleluia, irmão e irmã. Se você estiver passando por algum momento difícil, que você está fraco, que você não tem forças para nada, irmão e irmã, olhe para o alto e clame a Ele de todo o seu coração. Nem que for com apenas uma palavra, me socorre, me ajude, real. Eu necessito do teu abraço, eu necessito da tua presença, eu necessito do teu consolo. Só me abraça, real. Eu preciso do teu consolo, do teu abraço, do teu amor. Você vai ver, irmão, o que vai acontecer. Você já não vai se sentir mais fragilizado, mas sim alimentado através do amor de Yah. Aleluia. Aí fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 4, diz assim: Bendito seja o Criador e Pai de nosso Salvador, Yahushua Mashiach, Pai das compaixões e Yah de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Yah, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aleluia, irmãos e irmãs. Aleluia. Espero que, se alguém estiver passando por um momento difícil, complicado, pede a Yah para vir te consolar, porque Ele sim, irmão, tem o consolo que você necessita. Homem nenhum pode preencher o que está faltando em você, a não ser aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, irmãos e irmãs. Agora eu vou fazer uma oração. Oremos. Pai bendito, soberano e Yah, gratidão por mais este momento de estar aqui em oração a Ti, meu Pai. Gratidão é tudo que eu tenho para lhe dizer neste momento. Aleluia. Nos perdoa, meu Pai, se em algum momento houve alguma falha nesse dia que se chama hoje. Não foi a intenção, porém, falhamos e erramos sem perceber, pois somos humanos e carecemos de Sua compaixão todos os dias. Tem compaixão de nós, Altíssimo. Nos ajuda, nos instrui a andar conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos consola, meu Pai, quando haver em nossos caminhos momentos difíceis, em meio às trevas, como diz a Tua palavra. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, pois sabemos, Yah Todo-Poderoso, que se Tu estiver na base de nossos caminhos, jamais iremos perecer. Aleluia. Obrigada, Yah Todo-Poderoso, por nos cuidar em todo o tempo e em mais um dia, e neste momento vem entregar o descanso a Ti, em nome do Teu Filho amado, Yahushua, o Mashiach. Aleluia, Yah. Gratidão é tudo que nós temos para lhe dizer neste momento. Obrigada por tudo, meu Pai. Eu te agradeço
em nome do teu Filho amado, Yahshua, o Mashiach. E que assim seja. Aleluia. E que o teu nome seja para sempre louvado. Aleluia.